Você já parou para pensar naquilo que forma a base da sua fé? O que você realmente acredita? É possível que, em meio a tantas vozes, tantos livros, tantos mestres e influenciadores espirituais, você tenha absorvido algo que sutilmente está corroendo a fundação da sua crença, minando sua autoridade espiritual e, sem que perceba, condenando a eficácia da sua fé em Cristo? Imagine construir uma casa linda e imponente, mas fazê-lo sobre um terreno movediço, com vigas podres e cimento adulterado. Por mais bela que pareça por fora, essa casa está destinada ao colapso. O mesmo acontece com a nossa fé. Ela não se sustenta apenas na sinceridade da intenção, mas na solidez da verdade. E a verdade, meus irmãos, é que existem ensinamentos que, mascarados de piedade ou de novas revelações, são veneno puro para a alma, armadilhas que o inimigo usa para desviar os mais sinceros. Antes de prosseguirmos, eu quero te convidar a fazer duas coisas. Primeiro, comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo, para que possamos nos sentir mais próximos. E segundo, se esta mensagem já falou ao seu coração, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das verdades que vamos compartilhar. A Bíblia nos alerta severamente sobre isso. Em 2 Timóteo 4:3-4, o apóstolo Paulo adverte com urgência: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Percebe a sutileza? As pessoas não buscam abertamente a mentira, mas aquilo que massageia seus desejos, que lhes oferece uma saída fácil ou um evangelho conveniente. É a tentação de um atalho, de uma fé sem cruz, de uma bênção sem obediência. Satanás, o pai da mentira, não precisa se apresentar como um monstro. Ele se transfigura em anjo de luz e seus falsos ensinamentos chegam como novas perspectivas, graça avançada, conhecimento revelado ou até mesmo como amor e aceitação que diluem o padrão de santidade de Deus. A dor de abraçar um falso ensinamento é uma das mais profundas e perigosas na jornada de fé. É a dor da ilusão, da desilusão, da estagnação espiritual, da confusão que te impede de ver claramente o caminho de Deus. É a dor de orar sem resposta, de viver uma vida cristã sem poder, de testemunhar sem convicção, porque a sua fé está comprometida por uma mentira que se disfarçou de verdade. Muitos vivem nessa armadilha, achando que estão em sintonia com Deus, quando na verdade estão sendo manipulados por doutrinas que os afastam sutilmente do coração do Evangelho. Eles clamam por avivamento, mas suas fundações espirituais estão corroídas. Anseiam por bênçãos, mas seus caminhos estão desalinhados. É urgente que você desperte para essa realidade. Seu destino eterno e a plenitude da sua vida em Cristo dependem de você discernir e rejeitar aquilo que contamina o puro Evangelho. Esta mensagem não é sobre apontar o dedo para denominações ou pessoas, mas sobre a verdade que liberta. É sobre proteger sua alma das ciladas do inimigo, que usa a desinformação espiritual para te manter aprisionado. Hoje, com a luz inerrante da Palavra de Deus, vamos expor apenas 5 falsos ensinamentos que, se abraçados, têm o poder de condenar sua fé, tornando-a ineficaz, fraca e distante do verdadeiro propósito de Deus para você. 5 mentiras sutis que, se não forem identificadas e rejeitadas, podem desviar você para sempre. Você crê em algum deles? Prepare-se para ser confrontado, para que, pela graça e verdade de Cristo, sua fé seja purificada, fortalecida e estabelecida sobre a rocha inabalável. O primeiro falso ensinamento que condena sua fé é a distorção do Evangelho conhecida como Evangelho da Prosperidade ou Teologia da Prosperidade. Esta doutrina centraliza a fé em Deus como um meio para se obter riqueza material,
sucesso financeiro, saúde perfeita e ausência de sofrimento nesta vida, muitas vezes condicionando as bênçãos divinas à semeadura de dinheiro ou a declarações de fé que beiram a manipulação de Deus. Prega que a pobreza e a doença são sinais de falta de fé ou de pecado e que a riqueza é um sinal da bênção e do favor de Deus. A ênfase é tirada da cruz de Cristo, do arrependimento, da santidade e do serviço, e colocada em uma fórmula de bênçãos imediatas e tangíveis. Este ensinamento enganoso sugere que Deus é uma espécie de gênio da lâmpada ou um caixa eletrônico celestial, cujo propósito principal é satisfazer os desejos materiais e as ambições humanas. Ele distorce versículos bíblicos sobre bênção e provisão, aplicando-os de forma literal e materialista, ignorando o contexto e a mensagem maior do reino de Deus. O engano reside em sua aparente atratividade. Quem não gostaria de uma vida sem problemas financeiros, sem doenças e cheia de luxo, tudo garantido por Deus? Ele se aproveita da vulnerabilidade humana e do desejo de conforto e segurança. A fé se torna uma ferramenta para extrair bens de Deus, em vez de uma confiança humilde em sua soberania e amor. A semeadura, oferta financeira, é frequentemente apresentada como uma lei espiritual que força Deus a retribuir com juros, transformando a adoração em uma transação comercial. O verdadeiro evangelho, conforme ensinado na Bíblia, contraria diretamente essa visão. Jesus Cristo, o modelo supremo, nasceu em uma manjedoura e morreu em uma cruz, sem posses materiais. Mateus 8:20. Ele ensinou: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus 6:19-20. O apóstolo Paulo, que sofreu prisões, açoites, fome e naufrágios, não pregou um evangelho de facilidades, mas de perseverança em meio à tribulação. 2 Coríntios 11:23-27. Ele exortou Timóteo: de fato, a piedade com contentamento é grande ganho, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Por isso, se temos comida e roupa, estejamos com isso satisfeitos. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:6-10. Pedro e Tiago falam da alegria em meio à provação e da santificação através do sofrimento. 1 Pedro 1:6-7, Tiago 1:2-4. O foco do evangelho bíblico é a redenção da alma, a transformação do caráter à imagem de Cristo e a busca pelo reino de Deus em primeiro lugar, não a prosperidade material como garantia. Abraçar o evangelho da prosperidade tem consequências devastadoras para a fé. Primeiro, gera desilusão e frustração. Quando a riqueza ou a cura esperada não vem, o crente se sente abandonado por Deus, ou conclui que sua fé é insuficiente, o que leva à incredulidade e ao abandono da fé. Segundo, fomenta a ganância e o materialismo, distorcendo os valores do reino. O crente passa a servir a Mamon em vez de a Deus. Terceiro, destrói a verdadeira compaixão e o serviço ao próximo, pois a pobreza é vista como uma maldição a ser evitada, não um campo para o ministério. Quarto, impede o crescimento espiritual através do sofrimento. O crente foge de qualquer adversidade, perdendo a oportunidade de amadurecer na fé e experimentar o consolo de Deus em meio às provações que a Bíblia afirma serem para o nosso bem e glória futura. Romanos 5:3-5. Quinto, cria uma falsa expectativa de relacionamento com Deus, onde o interesse por Ele é condicionado ao que Ele pode dar materialmente, e não a quem Ele é. Isso condena a fé a ser meramente transacional e superficial, desprovida de genuína adoração e amor incondicional.
O antídoto para o evangelho da prosperidade é o evangelho da cruz e do reino. Decida buscar a Cristo acima de todas as coisas, não pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Concentre-se em ajuntar tesouros no céu, Mateus 6:20, e em buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, Mateus 6:33. Entenda que a verdadeira riqueza está em ter a Cristo, e a verdadeira saúde está na redenção da alma e na paz com Deus. Esteja contente com o que você tem, sabendo que Deus proverá o necessário. Filipenses 4:11-13. Abraçar a doutrina bíblica do sofrimento como parte da jornada cristã e do processo de santificação. Filipenses 1:29. Oferte por amor e gratidão, e não como uma barganha com Deus. Leia a Bíblia com um olhar contextual e centrado em Cristo, e não com lentes materialistas. Ao rejeitar o evangelho da prosperidade, você experimentará a verdadeira liberdade e contentamento em Cristo, independentemente das circunstâncias materiais. Sua fé será robusta, capaz de resistir às provações e de crescer em meio a elas. Você terá uma consciência limpa em relação ao dinheiro e aos bens, e sua motivação para servir a Deus será pura. Seu coração será preenchido com a paz que excede todo entendimento, e sua vida será um testemunho autêntico do poder transformador do Evangelho, que se manifesta mais na renúncia do que na aquisição. Você estará construindo sua fé sobre a rocha, e não sobre as areias movediças da ambição terrena. O segundo falso ensinamento que condena sua fé é o universalismo, a crença de que, no final das contas, todas as pessoas serão salvas e terão acesso ao céu, independentemente de sua fé em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Essa doutrina prega que Deus é amoroso demais para condenar qualquer um ao inferno, ou que existem múltiplos caminhos para Deus, todas as religiões são válidas, ou que a morte de Cristo foi suficiente para redimir toda a humanidade, anulando a necessidade de arrependimento e fé pessoal. O engano do universalismo reside em sua aparente compaixão e inclusão. Ele soa politicamente correto e apaziguador para uma sociedade que evita o confronto e a exclusividade. A ideia de que todos são bons e todos vão para o céu é reconfortante para a natureza humana, que resiste à noção de julgamento e punição eterna. No entanto, ao abraçar essa visão, o universalismo esvazia a cruz de Cristo de seu significado redentor único, torna a evangelização desnecessária e minimiza a seriedade do pecado. Ele oferece uma salvação barata que não exige arrependimento, fé pessoal, nem a transformação de vida. Transforma a justiça de Deus em uma permissividade sem limites. A Bíblia é inequivocamente clara sobre a exclusividade de Cristo como o único caminho para a salvação. Jesus mesmo declarou em João 14:6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro, diante do Sinédrio, afirmou em Atos 4:12: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Romanos 10:9-10 estabelece a necessidade de confissão e crença pessoal. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O inferno e o julgamento eterno são realidades bíblicas inegáveis, não mitos. Mateus 25:46, Os Tessalonicenses 1:8-9, Apocalipse 20:15. A Bíblia não apresenta múltiplas estradas para Deus, mas um único e estreito caminho que exige uma resposta de fé. Mateus 7:13-14. Abraçar o universalismo tem consequências fatais para a fé. Primeiro, ele remove a urgência da evangelização. Se todos serão salvos de qualquer forma, por que compartilhar as boas novas que exigem uma resposta pessoal?
Isso leva à apatia missionária e ao descumprimento do grande mandamento. Segundo, esvazia a expiação de Cristo. Se o sacrifício de Jesus não é a única e suficiente provisão para o pecado e a salvação, então sua morte na cruz perde seu poder redentor singular, tornando-se apenas um exemplo moral ou uma entre muitas vias. Terceiro, minimiza a gravidade do pecado. Se o julgamento não é real e a salvação é universal, então o pecado não tem consequências eternas sérias, o que leva à complacência e à falta de santidade. Quarto, distorce a justiça de Deus. Um Deus que ignora o pecado e a rebelião sem exigir justiça e uma resposta não é o Deus da Bíblia, mas uma divindade criada à imagem dos desejos humanos. Quinto, condena a fé à irrelevância, pois se não há necessidade de crer e se arrepender, a fé não salva de nada específico, tornando-se uma mera preferência cultural ou filosófica, perdendo sua essência transformadora e eterna. O antídoto para o universalismo é a fidelidade à exclusividade de Cristo e à verdade do sacrifício na cruz. Reafirme sua crença na Bíblia como a palavra inspirada e inerrante de Deus, que não pode ser diluída para se adequar às tendências culturais. Decida que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e que exige arrependimento e confissão pessoal. Efésios 2, 8, 9. Entenda a seriedade do pecado e a justiça de Deus, que exige um pagamento, o qual foi provido por Cristo na cruz. Reafirme a urgência da grande comissão de levar o Evangelho a todas as nações, sabendo que vidas dependem de ouvir e responder à verdade. Viva com a consciência da realidade do céu e do inferno, o que deve impulsionar sua paixão por almas. Ao rejeitar o universalismo, sua fé será firmada na rocha da verdade bíblica. Você terá clareza sobre o plano de salvação de Deus e a exclusividade de Cristo, o que lhe dará uma convicção inabalável e uma paixão renovada pela evangelização. Sua vida será caracterizada pela santidade e pelo temor do Senhor, pois você compreenderá a seriedade do pecado e a grandeza do amor de Deus que providenciou a salvação. Você viverá com propósito eterno, sabendo que cada vida importa e que o tempo é precioso para compartilhar a única esperança verdadeira. Sua fé será relevante, poderosa e capaz de transformar vidas, porque ela estará fundamentada na verdade que liberta e salva. O terceiro falso ensinamento que condena sua fé é o legalismo. A crença de que a salvação é alcançada ou mantida por meio da observância rigorosa de leis, rituais, regras e esforço humano, em vez de pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O legalismo tende a adicionar cargas pesadas às pessoas, criando uma lista interminável de fazeres e não fazeres que vão além das Escrituras e transformando o relacionamento com Deus em uma corrida exaustiva por mérito e performance. O legalismo se disfarça de santidade e de disciplina. Parece virtuoso porque enfatiza a obediência e a moralidade. O engano reside em seu apelo à autojustiça e ao controle humano. Ele promete segurança e aprovação através do desempenho individual, apelando ao orgulho que existe em nós de sermos bons o suficiente ou de merecermos a bênção. Troca a liberdade do Evangelho pela escravidão da lei, o relacionamento pela religião. Isso pode se manifestar em regras sobre vestimenta, alimentação, entretenimento ou em uma dependência excessiva de rituais e tradições, onde o cumprimento dessas normas se torna o medidor da espiritualidade de uma pessoa e não a transformação interior pelo Espírito Santo. A Bíblia é veementemente contra o legalismo como meio de salvação. Gálatas 2,16 é categórico, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei,
porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Efésios 2:8-9 reforça: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Romanos 3:20 e 24 estabelece a incapacidade da lei de justificar e a necessidade da justificação pela fé. Os fariseus, no tempo de Jesus, eram os maiores exemplos de legalistas, carregando fardos pesados sobre os ombros das pessoas e negligenciando o coração da lei. Mateus 23:4-23. O livro de Gálatas, em particular, é uma poderosa defesa da liberdade em Cristo contra o jugo do legalismo. Abraçar o legalismo tem consequências devastadoras para a fé e para a vida do crente. Primeiro, gera exaustão e desespero. É impossível ser bom o suficiente para Deus pelos nossos próprios esforços, e a constante falha leva à culpa esmagadora, à frustração e, eventualmente, ao abandono da fé por exaustão. Segundo, fomenta o orgulho e o julgamento. Aqueles que acreditam que se salvam ou são santificados por suas obras tendem a se sentir superiores aos que não cumprem as mesmas regras, levando à hipocrisia e à condenação dos outros. Terceiro, distorce a imagem de Deus. Ele é visto como um fiscal implacável e não como um pai amoroso e gracioso. Quarto, rouba a alegria e a liberdade em Cristo. A vida cristã se torna um fardo, uma obrigação, em vez de uma jornada de amor, graça e relacionamento. Quinto, impede o agir do Espírito Santo. Se a santificação é vista como um esforço humano, a dependência do Espírito é negligenciada, e o crente não experimenta o poder transformador que vem de uma vida rendida à graça. Isso condena a fé a ser meramente uma moralidade vazia, e não uma vida abundante e sobrenatural. O antídoto para o legalismo é a verdadeira graça de Deus e a fé operando pelo amor. Entenda que a salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé e não por mérito. Concentre-se no relacionamento com Cristo e na transformação interior pelo Espírito Santo, que nos capacita a obedecer por amor e não por medo ou para ganhar algo. Viva na liberdade que Cristo conquistou na cruz, sem, contudo, usar essa liberdade como desculpa para o pecado. Gálatas 5:13. Honre a Deus com uma vida de obediência, mas entenda que essa obediência é a resposta à graça, e não a condição para recebê-la. Peça a Deus para remover qualquer raiz de autojustiça e para te encher de um espírito humilde e grato pela sua graça. Ao rejeitar o legalismo, você experimentará a verdadeira liberdade e a leveza do jugo de Cristo. Sua vida cristã será caracterizada por alegria genuína, paz e um amor profundo por Deus, que não depende de seu desempenho. Você se tornará um instrumento da graça de Deus para os outros, e não um juiz. Seu crescimento espiritual será autêntico, pois virá da capacitação do Espírito Santo e não do esforço humano. Sua fé será gloriosa, porque toda a glória será dada a Deus, e você viverá uma vida abundante em Cristo, desfrutando de um relacionamento íntimo e sem pesos com o Pai. O quarto falso ensinamento que condena sua fé é o antinomianismo, a perversão da graça que a interpreta como uma licença para pecar. Esta doutrina argumenta que, como somos salvos pela graça e não pelas obras, e como a lei foi abolida para os crentes, não há mais necessidade de se preocupar com a obediência ou a santidade. Prega que o pecado não tem mais poder sobre o crente justificado e que, portanto, não é necessário lutar contra ele ou se arrepender continuamente. É um evangelho fácil que remove a responsabilidade pessoal e a disciplina espiritual, transformando a graça de Deus em permissividade. O engano do antinomianismo reside em sua aparente glorificação da graça de Deus. Ele se aproveita do alívio que a doutrina da graça traz, liberdade da condenação da lei, e o estende para justificar uma vida sem santidade.
Isso soa atraente para a carne, que anseia por liberdade sem limites e sem consequências. Ele ignora a verdade de que a graça de Deus nos capacita a viver fora do pecado, não no pecado. Muitos que caem nesse engano vivem uma vida dupla, justificando seus comportamentos pecaminosos, com frases como "Deus perdoa tudo", "Não estou debaixo da lei, mas da graça", ou "Ninguém é perfeito", sem o verdadeiro arrependimento. A Bíblia refuta veementemente o antinomianismo. Romanos 6, 1-2 é a resposta direta de Paulo a essa distorção. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele continua a explicar que somos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Tito 2, 11-12 declara: "Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente." Judas 1:4 adverte contra aqueles que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. 1 João 3, 6, 9 afirma que quem permanece em Cristo não vive pecando, e quem pratica o pecado é do diabo. A verdadeira graça produz santidade, não a abolição da necessidade dela. A lei moral de Deus, embora não salve, serve como um guia para a vontade de Deus e revela a natureza do pecado. Abraçar o antinomianismo tem consequências gravíssimas. Primeiro, leva à negligência da santidade e à complacência com o pecado. O crente que vive sob essa doutrina não luta contra a carne, não busca a purificação e não experimenta a verdadeira liberdade do poder do pecado. Segundo, compromete o testemunho cristão. Se a vida do crente não reflete uma mudança de comportamento, o mundo vê hipocrisia e não a transformação de Cristo, o que descredibiliza o Evangelho. Terceiro, afasta o Espírito Santo. Embora o Espírito não nos abandone, a sua atuação e a plenitude de sua presença são inibidas em um coração que se recusa a abandonar o pecado e a buscar a santidade. Quarto, gera confusão e instabilidade espiritual. O crente vive em um ciclo de pecado e falsa justificação, sem paz, alegria ou poder espiritual real. Quinto, e mais grave, pode indicar uma fé falsa ou incompleta. A ausência de arrependimento e a persistência no pecado sem luta podem ser sinais de que a pessoa nunca experimentou a verdadeira regeneração, condenando sua fé à mera intelectualidade sem vida e comprometendo sua própria salvação. O antídoto para o antinomianismo é o reconhecimento da santidade de Deus e a busca por uma vida de obediência e arrependimento contínuo. Entenda que a graça nos salva do pecado e não para o pecado. Renda-se ao senhorio de Cristo em todas as áreas da sua vida. Peça ao Espírito Santo para te convencer do pecado e te capacitar a viver uma vida que o honre. Filipenses 2, 12-13. Pratique a confissão e o arrependimento sincero sempre que pecar. Abandone a mentalidade de que um pecadinho não faz mal e cultive um ódio santo pelo pecado. Encha sua mente com a verdade de que somos chamados à santidade, pois Deus é santo. 1 Pedro 1, 15-16. Ao rejeitar o antinomianismo, você experimentará a verdadeira liberdade e o poder libertador da graça de Deus, que o capacita a viver uma vida santa. Sua consciência estará limpa e você terá ousadia para se aproximar de Deus. Seu testemunho será autêntico e poderoso, atraindo outros para Cristo. O Espírito Santo fluirá livremente em sua vida, produzindo frutos de santidade e transformando-o à imagem de Cristo. Você viverá com alegria e propósito, desfrutando de uma fé vibrante e inabalável que reflete a glória de Deus.
O quinto e último falso ensinamento que condena sua fé é o relativismo da verdade, que prega que a verdade não é absoluta e universal, mas sim subjetiva, pessoal e culturalmente construída. Para o relativista, minha verdade é diferente da sua verdade. E todas as crenças são igualmente válidas, desde que sejam sinceras. Isso leva à negação da autoridade final da Bíblia como a inerrante e infalível palavra de Deus, abrindo portas para que cada um crie sua própria teologia baseada em sentimentos, experiências ou tendências populares e não na revelação divina. O engano do relativismo reside em sua aparente tolerância e mente aberta. Ele se encaixa perfeitamente em uma sociedade pluralista que evita dogmas e afirmações de exclusividade. A ideia de que todos estão certos à sua maneira parece amorosa e inclusiva, mas, na verdade, destrói o fundamento de qualquer verdade objetiva. Ele transforma a fé em uma questão de preferência pessoal, como escolher um sabor de sorvete, em vez de uma resposta à realidade absoluta de Deus. Quando a Bíblia deixa de ser a autoridade final, a fé se torna vulnerável a qualquer vento de doutrina e a qualquer voz que soe inspiradora, independentemente de sua coerência com as Escrituras. A Bíblia se apresenta como a própria verdade de Deus, absoluta, imutável e autoritativa. Jesus declarou em João 14:6, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ele também orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Salmos 119, 160 afirma, A soma da tua palavra é a verdade, e todo o juízo da tua justiça permanece para sempre. 2 Timóteo 3:16, 17 é fundamental. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Pedro nos lembra que não seguimos fábulas artificialmente compostas, 2 Pedro 1:16, mas a firme palavra dos profetas, se 2 Pedro 1:19. O próprio Deus não muda, Malaquias 3:6, e sua verdade permanece para sempre. Abraçar o relativismo da verdade tem consequências catastróficas para a fé. Primeiro, destrói a base da fé. Se não há verdade absoluta, então não há fundamento para crer em algo específico sobre Deus, o pecado, a salvação ou o propósito da vida. Tudo se torna uma questão de opinião, e a fé perde sua solidez e significado. Segundo, gera confusão e instabilidade espiritual. O crente que não tem um padrão absoluto para a verdade é jogado de um lado para o outro por ventos de doutrina, sem convicção ou discernimento. Terceiro, impede a verdadeira comunhão e unidade no corpo de Cristo. Se cada um tem sua verdade, é impossível haver um corpo unido em doutrina e propósito. Quarto, anula a capacidade de evangelizar com poder. Se todas as verdades são iguais, por que alguém precisaria de Jesus ou do Evangelho? A paixão por almas diminui quando a exclusividade da verdade é negada. Quinto, e mais grave, pode levar à apostasia. Sem a verdade absoluta como âncora, o crente pode se afastar completamente da fé bíblica, abraçando qualquer nova ideia que lhe pareça atraente, ou simplesmente se tornando indiferente a Deus. Isso condena a fé, a irrelevância e a autodestruição. O antídoto para o relativismo da verdade é a submissão incondicional à palavra de Deus como a verdade absoluta. Decida que a Bíblia é a sua autoridade final em todas as questões de fé e prática, mesmo quando ela for impopular ou desafiar seus sentimentos. Mergulhe profundamente nas Escrituras, meditando nela de dia e de noite, Salmo 1:2, permitindo que ela modele sua mente e seu coração. Ore pedindo ao Espírito Santo discernimento para identificar e rejeitar toda mentira, por mais sedutora que ela pareça.
Fortaleça sua fé na inerrância e infalibilidade da palavra de Deus. Seja um defensor da verdade, com amor e convicção, mas sem transigir nos princípios fundamentais da fé. Ao rejeitar o relativismo da verdade, sua fé será construída sobre um fundamento inabalável, a própria palavra de Deus. Você terá clareza, convicção e estabilidade espiritual, não sendo levado por ventos de doutrina. Sua comunhão com Deus será profunda e autêntica, baseada em um conhecimento verdadeiro dele. Você será um vaso de honra, usado por Deus para pregar a verdade com ousadia e poder, atraindo outros para a salvação e a vida abundante em Cristo. A verdade te libertará e te capacitará a viver uma vida de propósito e glória para Deus. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao ponto central desta mensagem. A sua fé, tão preciosa e vital, está sob ataque constante. Vimos que existem 5 falsos ensinamentos que, se abraçados, têm o poder de condená-la, tornando-a ineficaz, fraca e distante do verdadeiro propósito de Deus para você. Relembramos o evangelho da prosperidade, que distorce as bênçãos para o material, o universalismo, que dilui a exclusividade de Cristo, o legalismo, que aprisiona em obras e esforço humano, o antinomianismo, que usa a graça como desculpa para o pecado, e o relativismo da verdade, que nega a autoridade absoluta da palavra de Deus. A palavra de Deus hoje não foi apenas para informar, mas para examinar e transformar seu coração. Ela nos confrontou com as sutilezas do inimigo, que não se contenta em te atacar abertamente, mas busca minar sua fé a partir de suas fundações. A ignorância ou a complacência em relação a essas doutrinas enganosas é uma das maiores brechas em sua armadura espiritual, por onde o inimigo pode semear confusão e destruição. Não é apenas sobre crer em Deus, é sobre crer na verdade de Deus, na pureza do Evangelho. A escolha é sua agora. Você continuará permitindo que sua fé seja comprometida por esses falsos ensinamentos, vivendo uma vida espiritual sem poder e sem a clareza do propósito divino? Ou você se levantará como um sentinela da verdade, examinando suas crenças, entregando-as ao escrutínio da palavra e permitindo que o Espírito Santo purifique sua fé de toda mentira e engano? Esta é uma decisão radical. Exige coragem, exige humildade para reconhecer onde você pode ter sido enganado, exige renúncia às conveniências de uma fé adaptada ao mundo, mas as recompensas são imensuráveis. Ao rejeitar esses falsos ensinamentos, você experimentará uma fé verdadeira, robusta e inabalável. Sua paz será profunda, porque estará ancorada na verdade de Cristo. Sua comunhão com Deus será genuína e poderosa, livre de distorções e enganos. Você será capacitado a viver uma vida cristã autêntica, cheia do poder do Espírito Santo, capaz de discernir os ataques do inimigo e de permanecer firme em meio às tempestades. Sua vida será um testemunho vivo do puro Evangelho, atraindo outros para a verdade que liberta. Que o Espírito Santo te capacite a discernir cada mentira que tenta se infiltrar em sua mente e em seu coração, e a rejeitá-la com ousadia. Que a sua vida seja um altar de consagração à verdade de Deus, onde o Evangelho de Cristo reina sem mistura. Faça essa oração agora, em seu coração. Senhor, perdoa-me se por ignorância ou engano eu abracei ou permiti que qualquer falso ensinamento contaminasse minha fé. Purifica meu coração, ilumina minha mente com a tua verdade. Quebra toda raiz de mentira e engano em mim. Ajuda-me a ser um amante incondicional da tua palavra, um buscador incansável da sã doutrina. Que minha fé seja construída somente sobre Cristo, a rocha, e sobre a tua palavra inerrante. Que o meu crer seja puro, poderoso e agradável a ti, Senhor, meu Deus e Salvador. Essa decisão, meu irmão, é o seu passaporte para uma vida de vitória e plenitude em Cristo.
Não espere mais. O tempo de brincar com a verdade e com a pureza da sua fé acabou. É tempo de ser radical. É tempo de ser inabalável. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém.